Fala, meus amigos! Estamos no ar? Não, estou no ar! Estou no ar hoje de uma maneira diferente. Como vocês viram lá. Primeiramente, boa noite, né? Pra quem tá nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui. É meio estranho estar sem meu companheiro do lado, mas vocês vão saber já já onde ele está. Já dei a dica, hein? Na última entrevista, nós falamos que a temporada Espiritualidade chegou ao fim, mas com possibilidade de volta. Mas eu e o Enzo, como amantes da espiritualidade e eternos aprendizes, sentimos a necessidade de contar um pouquinho para vocês qual foi o nosso sentimento com essa temporada tão bonita que passou, mas de uma maneira diferente. A gente vai falar tudo o que a gente sentiu e contando também um pouquinho da nossa história, agora de uma forma mais extensa. As últimas vezes foi bem curtinha, então dessa vez a gente vai fazer mais extensa. E também contar para vocês que já tem novidade, que a temporada nova já está acertada, vai ser Pais Especiais. Depois, quando o Enzo for me entrevistar, ele vai contar um pouquinho qual que vai ser a pegada dessa temporada, mas vai ser muito legal e promete emocionar. Então, sem mais delongas, vamos falar dos nossos patrocinadores maravilhosos e começando com a grandiosa Mamãe Fazia. Sempre trazendo docinhos maravilhosos. Dessa vez trouxe uns pães de mel, deliciosos como sempre. Mamãe Fazia, muito obrigado. Pessoal que quiser comprar os doces da Mamãe Fazia, não percam a oportunidade. É bom e vale a pena. Eu e o Enzo, ó, e todos os convidados que sentaram aqui já assinamos embaixo, chocolate bom, doces diferentes para tudo que é gosto. Então vão lá no Mamãe_Fazia. Sigam a Mamãe Fazia, bombam ela lá pra ela bombar a gente de chocolate aqui, tá bom? Pessoal, siga. E também, não deixar de fora, ó, Lista Ser Humano, temporada Espiritualidade que continua. Nosso grandioso brother Andrezão da Ápice, Espaço Clínico, parceiro. Pessoal, como a gente vem sempre dizendo aqui em nossos vídeos, não é à toa que a Ápice está aqui, porque ela tem a ver com o nosso propósito. É um espaço clínico totalmente voltado para um atendimento mais humanizado, para as crianças com necessidades especiais. Até mesmo você, adulto, que está passando por algum momento especial, difícil na sua vida, uma ansiedade, uma depressão. Lá eles têm profissionais para cuidar da sua saúde mental da melhor maneira possível. É tão humanizado porque tem um tratamento diferente com animais, tem um tratamento também exatamente conforme o que você precisa ali, tem as salas, cada profissional com aquele dever. Vale a pena conhecer. O Andrezão abriu lá a temporada de visitação, ele não sabe, mas abriu, que eu tô abrindo agora, que eu já mando lá também. Quem quiser ir lá fazer uma visitação, entra lá em contato no Instagram da Ápice, que vai estar na bio, que vale a pena conhecer também. É uma clínica, ó, que a gente aprova e dá like, tá bom? E agora vamos para a apresentação de nosso convidado de hoje, que é nada mais, nada menos que ele, Enzo Pascoaletti. Fala, mano. Meu menino, economista, neurocientista, apresentador de podcast. Tá aqui comigo hoje e vai fazer esse brinde muito pra ele. Muito bem, mandou benzaço nessa entrada, hein? Gostei. Curtiu? Bem, gostei. Enzão, Ai, que legal. prazer te entrevistar, hein, cara? Mano, que legal, gostoso. velho. Dá até um nervoso, cara. É diferente, né? Ali a gente respira. Aqui a gente coloca realmente a cara a tapa de uma maneira diferente. Mas a gente já tá dando, cara, tapa o tempo todo. Mas eu acho que vai ser legal as pessoas conhecerem um pouquinho de você. Vai conhecer um pouquinho mais do Enzo, um pouquinho mais do Daniel. E a nossa visão da espiritualidade. Sem dúvida. Tudo que a gente tá aprendendo. Então, eu acho que nesse bate-papo aqui a gente vai trazer um pouco do nosso aprendizado, dessa nossa jornada. Que foi interessantíssimo, hein, cara? Dani? Foi um aprendizado assim, muito grande, assim, até mesmo a gente vai levantar muito esse ponto hoje, né? Da questão da neurociência, por eu ser neurocientista. Mas foi impressionante o quanto a gente aprendeu, cara. E evoluímos, né? Nossa. Eu tenho dúvida que você em casa evoluiu também. Se você assistiu, acompanhou, não tem como você não ter evoluído. Sem dúvidas, algum entrevistado aqui deixou uma marca importante para você. O Enzo mesmo falou para mim que está praticando algo que a última entrevistada trouxe aqui e tá fazendo bem para a vida dele.
Sim, eu posso Assim até como falar. eu fiz, pode A falar. última entrevistada foi Foi a a Grace, Grace? né? E ela falou que ela estava fazendo a quaresma, né? Não religiosa, é uma quaresma de 40 dias sem o uso de substâncias ou dependendo Álcool, da né? álcool, o que seja. E eu decidi fazer isso também na minha vida, então isso tá me fazendo muito bem. Eu já tô nesse ciclo já faz alguns dias, né? Sim, Então, já tá fazendo realmente diferença. faz muito bem, cara. Não tem jeito. Você tirar o que tá... Por mais que você acha que faz Sim. bem, ai, é o oba-oba e tudo, cara, tá me fazendo muito bem. Vai fazer cada vez melhor. Porque Até o mesmo corpo vai se limpando, pelo nosso trabalho, né? purifica. Esse cuidado que a gente tá tendo com cada convidado. Claro. E como você falou aí pro pessoal da lista nova, que vai ser uma lista, a gente vai sair um pouquinho desse lado da espiritualidade, Que mas tem gente a ver também. tem a ver, que tá conectado com o ser Sempre. humano. E a gente vai com certeza também aprender esse outro lado e Que não tenho dúvida que agradecer mais ainda. esse vai ser muito emocionante. Esse eu acho que eu e você a deixar, gente vai desmontar um pouco. Esse vai deixar... Esse vai ser difícil. Mas a gente só vai falar disso depois. Hoje o nosso tema vai ser neurociência. Hoje é contigo, irmão. Você não vai fugir de mim, não, viu? Pra começar daquela maneirinha gostosa, Então, você está no quadro origem, meu parceiro. Aquele... Da hora participar disso, cara. Cara, que bacana. Você tá no quadro origem. Então, pra quem não te conhece profundamente, de uma maneira breve, também que a gente tem bastante coisa pra tratar, conta um pouquinho de quem é o Enzo Pasqualetti, das suas formações, do que ele faz. Tá. Que aí a gente vai emendar aqui e bater um papo maneiro. Que da hora tá nesse quadro, cara. Que legal. Nesse quadro não, nessa entrevista. Nessa aqui. Entrevista, né? Bom, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Enzo, Mas né? você vai falar comigo, não é com eles não. Tô né? falando, né? A gente Eu que te perguntei. Eu sou economista, tá? Então essa foi a minha primeira formação como bacharel. Então, como economista, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa, ser o administrador dessa empresa, uma metalúrgica em São Paulo. Que inclusive é fornecedora nossa. Exato. E tive a oportunidade de crescer muito nessa empresa de uma maneira muito bacana, me tornar um dos pilares dela ali pra gente, né, ter crescido bastante. E isso tudo com 23 anos. Então, esse movimento do meu profissional foi muito bacana. Certo. Com 23 eu já estava numa situação, numa hierarquia da empresa muito legal, tá? Tava num cargo bom. Muito bom. E aí, cara, aí que começou toda a jornada. Eu tinha, nessa época que eu tava lá, eu tinha 140 funcionários, né? Bastante. E aí, conforme ia terminando o expediente da fábrica lá, algumas dessas pessoas começaram a fazer fila na minha sala para eu começar a atender de uma forma muito simples ainda, porque eu era muito novo, essas pessoas, mano. E aí foi onde eu comecei a perceber que tinha alguma coisa em mim que tava... que era diferente. Alinhado com o universo. As pessoas iam lá pra eu poder ajudar, às vezes, com uma questão familiar, com uma questão XYZ. Comecei a fazer os primeiros exercícios lá. É nada. Juro. E aí... o pessoal começava, às vezes eu saía 8 horas da noite porque eu tava fazendo exercício com as pessoas. Aí o porteiro até não entendia direito, porque o pessoal saía até mais à noite, assim, era estranho tudo. Mas aí o pessoal começou a entender. E foi aí que eu, com 25, depois de uma coisa legal de trazer já nessa origem, foi que nessa época, por eu ter até uma questão financeira super tranquila, eu fiz todos os tipos de curso, mano, que podia imaginar. Tudo que... programação neurolinguística, coach, X, menos hipnose, porque era uma coisa que realmente, até hoje, eu sou um pouco contra essa popularidade que ela tomou, né? Eu tenho um calhamaço de certificado. Sério, mesmo? Juro. Mas um calhamaço. E... por ter muitos certificados, chegou um momento na minha vida que eu falei assim, cara, agora beleza, já entendi a parte ali dos livros, eu quero a ciência. E foi aí que eu me deparei com uma pancada na minha cara, mano. Que foi a neurociência. Não, foi aí que eu descobri que tudo que eu tinha aprendido não era científico. Malandro, eu me senti frustrado. Eu lembro do dia, eu na fábrica, na minha sala, assim, que eu não tinha ciência, cara. E aí eu falei, quer saber? Você não tinha ciência da ciência. Nossa, tipo isso. É isso mesmo, né? Sério? É isso. E todo mundo ali, por exemplo, me vendiam como se fosse ciência e não era ciência. E foi aí que eu peguei e falei, quer saber? Então vamos entender essa parada. Fiz um projeto,
fui na USP, né? E fui recebido por 3 professores da USP de neurociência. E, cara, foi aí que o negócio foi interessante, mano. Eles me receberam super bem, ainda mais na USP, né? Que é muito fechada. Sim. Receber um maluco como eu. Um maluco no pedaço. Um meninão, todo pomposo ali, chegando. E aí eu apresentei esse projeto para eles com base em todo esse conhecimento que esse pessoal tinha me dado, de programação neurolinguística. Não é que não funciona, mas não é ciência. Mas às vezes as pessoas, né? Você queria uma comprovação. Né? Eu queria entender mais agora. Pô, se eu tô fazendo isso com a sua cabeça, eu tenho que, no mínimo, saber realmente o que tá acontecendo lá dentro. E foi nessa conversa que eu tive com esse pessoal que eles falaram o seguinte para mim, depois que eu apresentei o projeto para eles. Você tem muita coragem, mano. Coragem era a última palavra que eu imaginava que esses caras iam me dizer, tá ligado? Aí mas coragem por quê? Meu, você tem muita coragem de estar falando uma coisa como essa para 3 doutores aqui em neurociência. Tudo que você falou não tem ciência nenhuma. Aí eu, como assim? Eu tô gastando meu dinheiro já, não sei nem quanto eu gastei. Milhares de certificados. Nossa, um calhamaço. E foi aí que caiu a minha ficha e eles falaram, olha, para você conseguir consolidar isso que você tá falando aqui com a gente, você vai precisar de pelo menos 1 ano para conseguir entrar, ou na USP ou na Federal. Eu levei 2, mano. Então, assim... entrou. Mas entrei. Hoje eu sou formado, sou mestre em neurociência. Foi difícil, tive que passar na prova, é uma prova rigorosa, passei com bolsa, né? Então, todas as faculdades eu tive bolsa, graças a Deus, mas essa foi mais difícil por ser federal, você não pode trabalhar, você tem algumas regras bem específicas, mas também meu título é internacional, meu título é bem bacana, e aí eu consegui consolidar a minha tese, né, que foi com ressonância magnética em crianças. Então foi bem legal, pessoal. E aí foi a hora que eu descobri que tudo realmente que eu tinha aprendido não era uma farsa, mas realmente não tinha base científica, e aí eu me estruturei. Com 25 anos, acabou acontecendo uma coisa lá na empresa que me desagradou demais, e aí eu saí e montei o instituto, que cá estamos, né? Olha, que cara. E hoje, graças a Deus, mais um passo legal, que é esse podcast delícia aí, que a gente tá aprendendo cada vez mais com pessoas incríveis. Eu acho que a gente nem imaginava que ia ser tão da hora e tão interessante. Então, basicamente, esse foi o meu começo. E aí, desde então, faz 10 anos que eu atuo no Instituto EZ, atendendo pessoas. Eu acabei... Você podia ter colocado aqui, né? Mas depois aí vocês entram... É que eu acho que vai ter o site também, Instituto EZ. Vai estar na bio? Faz um marketzinho. Vai estar www.institutez.com.br. Já o site vai estar pronto. Essa semana vai estar pronto. Eu não sei se ainda vai estar liberado para vocês começarem, mas tem o Instagram lá. Enzo Pasqualetti no meu Instagram vai estar mais fácil, que aí vocês me acompanham. Então foi aí, cara. E aí eu acabei não dando mais treinamento, não dando mais palestra nem nada. Eu me consolidei mesmo em atendimento, que você sabe muito bem. Eu passei aqui, tá, galera? Passei aqui nesse tô aqui até hoje. Não saí daqui. Mas que coincidência também. Nada é por acaso também, nada é por acaso, não foi. Mas é engraçado porque... Se você ver a sua trajetória, é uma trajetória que não tinha nada a ver, né? Com a neurociência. Nada a ver. E o mundo... Eu só sabia mais uma, cara, não é mais uma comprovação de quanto o universo ele se move de uma maneira para te fazer realmente refletir, pensar e colocar num eixo que você nem imaginaria que você estaria. Porque aí eu vou te fazer uma pergunta. O que a neurociência tem a ver com a espiritualidade, por exemplo, cara? Hoje muito. Mas lá atrás, nada. Porque, cientista tem a fama, né? De ser cético, né, cara? Porque tá correto. E eu, você me conheceu nesse formato. Não foram o que os mestres falaram pra você lá atrás? Beleza, você tem aqui tudo isso, mas cadê a ciência dessa porra aqui? É isso. É muito difícil pra nós Como que você enxerga hoje essa união aí entre a neurociência e a espiritualidade? Olha só, cara. Hoje... Se a gente colocar hoje, eu enxergo ela mais conectada. Mas ontem não. Quando eu falo ontem, um tempo maior lá atrás, né? Porque, primeiro, eu tive que quebrar muitas barreiras comigo mesmo, como cientista. Vamos lá, vamos colocar aqui um exemplo para todo mundo entender. O que eu faço aqui, pessoal, eu trabalho com depressão,
com ansiedade, síndrome do pânico, dependência química de cocaína e crack. E, assim, e outros níveis muito delicados. Eu trabalho com psiquiatras, com psicólogos. Não é uma... Assim, quando vem pra mim algumas coisas aqui, é muito delicado. Então, é importante a gente deixar muito claro que não é um atendimento normal. É um atendimento já em casos muito graves ali, né? Diferente, do Dani, de algumas pessoas ali, que é um atendimento que estava acontecendo alguma coisa, mas que não tem uma gravidade de vida ali, né? Mas a minha especialidade foi em casos delicados, tá? E, pô, a gente tá falando de 10 anos atrás, né? E as primeiras vezes, quando eu tava entrando na cabeça de algumas pessoas, quando eu falei entrar na cabeça, é o meu trabalho, que é os exercícios. Aconteciam fenômenos espirituais. De que você, até o momento, não sentia que era espiritual. Não, pra mim era consciência, era a mente da pessoa, era uma lembrança, era uma necessidade. Hoje você enxerga. Hoje eu enxergo. Olha, cara. Claro que mesmo há 10 anos atrás eu tinha uma sensibilidade para permitir que a pessoa navegasse ali. Navegasse. Então, por exemplo, vamos contar um caso. Eu tava lá, era um exercício que não tinha nada a ver, não era para ter acontecido o que aconteceu. Eu chamo esse exercício de reestruturação cognitiva, um exercício de comportamento. Totalmente neurocientista. Pontuado, né? E aí, de repente, durante o processo, a pessoa era mais moreninha, ela ficou branca, bicho. Era uma senhora, ficou branca, e parou. Ficou por 1 minuto, 2 minutos sem falar comigo. Eu fiquei branco do outro lado, porque era bem no começo, né? Você ficou transparente, Nossa, Gasparzinho. É, que eu já sou bem escuro. Por isso, por isso que eu aprendi Lenzinho, fantasminha camarada. Olha só, não é não, pessoal. E aí? E aí essa pessoa, ela parou e eu falei, o que tá acontecendo? E ela se viu ali numa situação muito complicada, escura, perigosa. E aí ela viu eu falei, tá, então encontra alguma coisa, um ponto de luz pra pelo menos a gente conseguir andar. Eu precisava só tirar a mente dela de lá. Ela não, né, é muito complexo esse tipo de trabalho. E ela viu uma luz azul, cara. Olha. Uma luz azul. Falei, cara, vai pra luz azul, corre pra lá. E ela, Enzo, mas tô com medo. E ela correu e chegou na luz azul. Quando ela chegou na luz azul, o que era? Ela parou de novo e começa a chorar. Sem falar nada. Eu falei, meu Deus, matei a pessoa, né? Sei lá o que vai acontecer. Isso no começo? Isso, mano, nas primeiras sessões da minha vida. E aí ela pegou, e a pessoa tá mergulhada, né? A pessoa fica imersa. Ela tá em outro estado de consciência, né? E aí ela olhou assim, ela parou, começou a chorar, assim, um choro gostoso, não era um choro mais de medo. A minha avó tá aqui na minha frente, eu falei, nossa. Assim... Aí na sua cabeça era a consciência da lembrança. Era uma coisa... Da saudade. Uma coisa assim, mas ao mesmo tempo também eu tinha uma sensibilidade... De entender que... De perceber, tipo, não levar tudo ao pé da letra, né? Mas a minha concepção era consciência, não era espiritual. Tá. Se fosse, você não daria esse nome. Talvez você até sabia que era, mas você dava outro nome. Exato. Por ser tão místico. Exato. E aí, 10 anos atrás? 10 anos atrás. Mas mesmo assim, ela se comunicou com a avó dela. Ela deu um abraço na avó dela. Aí, ó. A avó dela foi embora. E foi um exercício lindo. Deu certo. E aí depois foi acontecendo mais vezes com outras pessoas no começo da minha jornada. Olha. Mesmo assim, como neurocientista, era a mente. Não era espírito. Não, a consciência, acabou. Ponto. Tanto que eu não permitia que a pessoa avançasse nesses lados. Porque nos meus exercícios é muito normal a pessoa ir para esse lado. E eu não deixava. Você não queria. Eu não queria. Volta para cá. Não se perde. É consciência. É consciência, comportamento, emoções e tá muito claro aqui. E hoje? Hoje... hoje mudou muito. Hoje eu permito que as pessoas se conectem. Como a gente fala que nada é por acaso, né? O nosso trabalho em conjunto mudou toda... Você tem eu sempre falo isso, você teve um papel fundamental para me mostrar esse outro lado da espiritualidade, então só tenho a agradecer também. Tá doido? Porque isso também hoje me tornou uma pessoa... Hoje de coração, eu posso falar que eu sou uma pessoa espiritualizada. E eu tinha medo de falar disso. Era meio estranho falar de Deus. E eu não tô falando de religião. Eu tô falando de espiritualizado. Todo mundo é. Sim.
agora eu consegui me desenvolver um pouco melhor. Desenvolver, entendeu? entendi. Uma pessoa mais desenvolvida na parte espiritual. Porque busca, né, cara? Porque busca, hoje você busca. Que bom, porque a ciência ela traz tanto essa misticidade da espiritualidade Sim. e da própria religião, né? Sim, sim. Que Tanto a ciência impregnada quanto a há tanto religião tempo, parece né? que eles afastam do entendimento da espiritualidade. Contudo, eu até trouxe aqui, mas eu acredito depois que você vai me fazer alguma pergunta sobre, mas hoje a neurociência, Não a ciência. não a ciência, a neurociência, ela tem conseguido dar um pouco mais de lucidez à parte espiritual. Eu Entendeu? tinha feito uma pergunta Pode assim, mandar. que se existem. Eu sou totalmente leigo na neurociência, né? Se existe diferenças cerebrais entre pessoas religiosas e não religiosas. Putz, tem, cara. Ó, Tem? pessoal, eu E trouxe... o que ela pode significar, né? Eu posso falar o que eu acredito e entendo dentro do meu universo como mestre em neurociência, mas eu também quis trazer alguns artigos científicos, resumos, tá? Sim. Para não ficar cansativo pro pessoal aqui de jeito nenhum. Então você me perguntou a respeito de uma pessoa religiosa, uma pessoa que lá vai na igreja, pratica, se existe alguma diferença Com uma cerebral. não religiosa. Cara, tem um artigo que fala disso aqui. Na verdade, eu trouxe, pra não falar que, esse artigo pode ter um viés, eu trouxe 2, mano. Olha só que da hora. E estudo, eu até preciso da caneta aqui para depois eu não falar dele de novo. Estudo sobre práticas religiosas e atividade cerebral, tá? Que é o que você está me perguntando. O que será que acontece? Neste estudo, foi examinada a atividade cerebral de indivíduos engajados em práticas religiosas, oração e meditação. Isso pode ser dentro de uma igreja, em casa. uma pessoa que fala, eu sou católico e rezo para Deus. Eu sou budista ali e tenho aquela crença Sim. tal e medito, tá? Os resultados mostraram que essas práticas estão associadas a alterações na atividade de regiões cerebrais relacionadas à atenção, emoção e autorregulação. Então, sim, existe sim essa questão de mudança na atividade cerebral. E aí tem outro estudo sobre crença. Você aqui é prática, você praticar, e aqui é você ter como crença e também versus a atividade cerebral. Olha que legal, Dani. Nesse estudo, foram investigadas as bases neurais das crenças religiosas. As bases neurais, basicamente, a gente está falando novamente de locais, regiões e atividade, tá? Não vou entrar muito mais aprofundado de região. Senão vai longe. Senão né? vai muito pesado para as pessoas e não é a hora. A gente pode, se as pessoas gostarem muito, a gente abre um tema só nosso, mais livre, tá? Então, eles investigaram essa questão das crenças religiosas e atividade. Olha o que eles descobriram. Que a crença religiosa está associada a padrões de atividades cerebrais específicos, envolvendo regiões cerebrais relacionadas a processamento de crenças, emoções e autoconsciência. De novo, cara, parece que assim são estudos diferentes. Mas resume essa ópera aí pra galera. Beleza. O que esse estudo quer dizer? Quanto você praticar causa uma mudança, uma atividade diferente no seu cérebro? No seu cérebro. Não só no cérebro. Pessoal, uma coisa legal na sua consciência. uma coisa legal a gente falar aqui. Quando a gente fala de cérebro, isso é uma tradução incorreta do brain em inglês. Brain em inglês é encéfalo. Encéfalo é o todo. Cérebro, pessoal, é apenas uma parte do encéfalo. Tá. Então, quando a gente fala de uma coisa tão profunda como essa, não tá só no cérebro. É um encéfalo. Tá em outras partes que está dentro do encéfalo, que é o nosso sistema nervoso completo, entendeu? Tá. Mas aqui no Brasil, o pessoal tem essa mania de falar cérebro para tudo. Inclusive, aqui, eu vou usar a palavra cérebro, mas entendendo que está incorreto. É encéfalo pra gente falar. E que sim, tem uma alteração nas atividades cerebrais. Olha que legal, cara. Então, veja, a gente vai falar também de oração, dessas coisas, mas prática e crença já tem uma alteração, tanto na sua parte de consciência, em algumas regiões. Principalmente a parte da parte frontal aqui do cérebro, que é uma muito específica do ser humano. Olha que barato. Então você vê que não é, cara. Por exemplo, quando a gente faz uma meditação, ou quando a gente vai numa igreja, quando a gente foi lá na Messiânica e tal, no templo, você não se sente bem? Porra!
Então as pessoas têm que entender que tudo que acontece ao nosso redor vai ter uma mudança na atividade. Tem. A diferença é que hoje a neurociência, através da tecnologia, consegue enxergar. Como? A ressonância magnética, tudo isso daqui é com ressonância, que é a minha especialidade. Durante o momento? Então, vamos lá. A pessoa, como que é feito um exame desse, né? Um estudo desse. Primeiro a gente faz uma seleção de pessoas, 100 pessoas. 50 que... Praticante, 50 não. Exatamente. Então vamos pegar a pessoa que pratica e vai fazer ela fazer a prática dela diária de oração. Tanto eu quanto você, aquela nossa oração. Tá. E eles colocam essa pessoa numa ressonância, tá? Funcional, que é para medir as atividades cerebrais. Não é a estrutura. Não é uma máquina? É uma máquina. É aquela máquina. É, que você entra pra quando... Ressonância magnética. Exato. Cara, o cara faz a oração lá dentro. E é meio estranho, porque pra você fazer o bagulho a ressonância do cérebro, você tem que colocar também uma trava. Mano, é horrível, bicho. O cara tem que rezar muito. É horrível. Como eu fiz isso em muitas crianças, tá ligado? É horrível, tadinho. As crianças tinham que passar por um maior processo pra chegar na máquina. Aí colocam e aí a gente consegue medir as atividades. Então, por exemplo, em relação à prática ou crença, são coisas diferentes. Você praticar aquele e você acreditar. E acreditar. E demonstrou muito próximas as regiões. Tanto um quanto outro. E ativa mesmo, entendeu? Então é bem interessante que assim, a neurociência hoje está comprovando que ter espiritualidade independente de religião é uma coisa que realmente faz bem pra gente. Olha... Agora, faz parte do mesmo... Isso aqui eu não trouxe não, mas me surgiu essa dúvida. Faz parte do mesmo contexto. Não sei se você sabe a resposta também, tá? Okay. O que a neurociência diz de milagres? Milagre eu não Existe alguma coisa com milagres e... A neurociência não, mas a medicina sim, cara. A medicina, sim. Pelo fato de que, imagina o seguinte, muitos cirurgiões, muitas situações ali, que a pessoa tá no fim ali, não tem muito mais o que o médico possa fazer, e aí, de repente, acontece o milagre. Né? Então, dentro da medicina, que é uma área que eu já estou um pouco mais afastado, existem muitos estudos em cima disso. E saiu um estudo recente, cara. Olha que loucura. Sobre? Oração externa. Como assim? Eu orando por você lá? Olha que maluco, cara. Você lá internado... Gente, eu não vou... Aqui eu trouxe todas as bibliografias e tudo, né? Mas esse eu não vou saber a bibliografia e me perdoe se eu estiver falando alguma coisinha incorreta. Mas basicamente foi o seguinte... Pegaram, novamente, separaram as pessoas, aquelas que vão receber a oração e aquelas que não vão receber a oração. Aquelas que... E a oração feita... a pessoa tá lá no hospital, eu e o Dani estamos lá orando todos os dias aqui e chegamos para essa pessoa e falamos, estamos orando para você. Então essa pessoa, ela tem consciência que está sendo orado. Essas pessoas realmente tiveram assim uma melhora e um quadro clínico mais interessante, mais positivo do que as que não tiveram. E a medicina está estudando isso? Tá, e isso é um artigo, mano. Isso não é neurociência? Isso não, isso é já dentro da medicina. Porque a neurociência estuda as atividades cerebrais e também a parte física do cérebro, né? Esses efeitos sobrenaturais, por exemplo, que acontecem. Aí estuda algumas coisas. Aí a neurociência estuda? E lembra que quando a gente fala de neurociência, a gente está estudando também o comportamento. As pessoas acham que a gente só estuda a cabeça, né? Que é a nossa maior veia. Tá. Só que também comportamentos das pessoas a gente também estuda. Cai na nossa mão. Que o comportamento também, quem dá a direção é o nosso cérebro. A diferença encéfalo, por favor. Encéfalo, por favor. Mas é que nesse caso de comportamento, né? Se a gente fala um comportamento mais, é o nosso... na parte da frente. É, né? O cérebro. No córtex pré-frontal. Mas é interessante esse tipo de coisa, cara. Por isso que eu falo, hoje... Eu estou muito contente com a ciência, num contexto maior, que está começando a olhar para esse lado de uma forma um pouco mais aberta do que há 20 anos atrás. Tipo assim, eu acredito, viu? Acredita, desacredita. Eu acho que é possível. Por exemplo, agora, se vocês falarem por um neurocientista, assim, para alguns cientistas, você acredita em Deus?
Muitos vão falar que não, mano. É. Então a gente tá falando uma coisa diferente aqui. Porque Deus vai estar atrelado para eles como religião e um ser específico. Entendeu? Até mesmo quando eu falo pra você, a gente já discutiu isso. Enzo, você acredita em Deus? Eu vou falar que não. Porque Deus pra mim não é uma coisa que eu preciso acreditar ou não. Não é uma crença. Não é uma crença. É uma verdade. É uma verdade. Ele tá. Deus pra mim hoje é uma energia, é algo que eu me comunico com ele através do meu espírito. Deus é espírito, Deus é essa energia. Canal. Entendeu? Então eu não preciso ficar dando nome pros bois. Então, entendi. Mas como esse formato de Deus, a palavra Deus, veio da uma egrégora religiosa de religiões XYZ, os cientistas falam que não. Mas se você começa a cutucar e destrinchar, ele vai falar, não, eu acredito numa energia. Tanto que tudo é energia, porque eles acreditam em física. Mas se você for... Deus, ok. Não existe uma comprovação, né, real da existência de Deus. Não existe. Ele está atrelado à fé, está atrelado a palavras, escrituras sagradas, tanto cristã como de hindu, de orientais. Cara. Eu acho que a comprovação que a ciência pede, aquela base científica, acho que não existe essa comprovação. Não existe. Mas Jesus Cristo, sim. Jesus Cristo já existem comprovações, né? É isso. Da existência e do que ele foi capaz de fazer. E por quê? Porque parece que o ser humano ele precisa ver pra quê. E assim, cara, é interessante isso que você tá me falando. Eu demorei muito tempo pra entender o que é Deus pra mim, né? Parece que espiritualidade foi mais fácil do que entender Deus, cara. Olha que legal, né? Porque são coisas distintas. Sim. Tem a ver, mas... Tem a ver. Leva pro mesmo caminho, mas... Com certeza, com certeza. Mas pra mim, Deus é consciência. Do momento que você não tem consciência, se acontece um acidente com você e interfere alguma coisa na sua cabeça, no seu encéfalo, que você bate e você já... tem uma consciência limitada, você vai ter uma dificuldade de compreender essa energia, esse contexto da jogada. Agora, se a nossa consciência ela tá bem formada, assim como olha quanta coisa a gente aprendeu no nosso podcast e tudo. Então, Deus, para mim, quanto mais consciência eu tenho sobre o todo, mais consciência eu tenho sobre Deus. Então, Deus é consciência é Deus. Porque se eu não tenho essa consciência sobre mim, sobre o meu sistema nervoso que está certinho, Deus para mim não existe. Igual, por exemplo, você não tem, os animais não acreditam em Deus, o cachorro, o gato, mas Deus não é por isso que Deus não existe, porque Deus é essa energia, entendeu? Sim. Essa consciência, certo? Então é um pouco mais complexo a gente entrar nesse assunto, mas eu acho interessante para desmistificar também e arrancar isso das pessoas que toda vez Deus tem que ser religião. Não, Deus é uma energia e que você, seja em momentos bons ou ruins, você pode ter ele no seu coração ali e ser amparado por ele. Deus é esperança, Deus está lá. É fé, né? Exato. É uma base... em um momento de desespero, ou num momento de extrema felicidade, ou num momento de reflexão, que você precisa se alicerçar em algo. É isso. Um cara sem esse alicerce, o ser humano sem esse alicerce, é difícil, viu, Enzo? E é vazio, cara. É difícil. É vazio. Com ele é difícil. Exato. Imagina sem ele. Porque ele dá uma... Assim, quando a gente fala ele, né? Porque a gente sente que às vezes ele pede algo pra nós, né? Olha, não faz isso. Eu tô de quaresma. Eu tô de quaresma e eu tô fazendo isso para ele, para Deus, para essa energia. Então eu tô emanando para o universo uma energia poderosa de mostrar, olha, eu tô pronto. Vamos lá. Entendeu? Eu quero me sentir cada vez mais apto para fazer mais. Entendeu? Sim, lógico. Então, é isso. Parece que... Mas que é difícil, né? Quando a gente descobre o nosso verdadeiro sentido na Terra, é que o propósito é forte, mas você vai descobrir ele. É que para chegar na descoberta do propósito tem uma trajetória. Sim.
O propósito tá lá na ponta. Lá. Sim. Primeiro você descobre, putz, não tô aqui só pra isso. Depois, putz, eu tenho uma missão diferente. Até chegar lá no propósito, que eu acho que é o ponto final. Concordo. Que a hora que você descobre esse, que realmente é o ponto final, tudo se amplia. Uhum. Concordo. A gente já sentou você aqui e pessoas aí que contaram pra gente que a partir do momento que descobriu o propósito, sabia de algo. Parece que era chamado. Exatamente. É um chamado. Exatamente. É um imã do caramba, né? Você é chamado pra algo que às vezes você não quer acreditar, que velho. às vezes esse processo dói, né? Puta, é dolorido no corpo, na pele, nos órgãos. Dói. Somatiza seu corpo. Porque você não quer acreditar naquilo. Impressionante. Porque é difícil você crer nisso, sabe? Você foge. A sua primeira... mesmo, cara, eu fugi muito tempo. Eu também. Então. Sua primeira resposta, eu vou fugir, tô fora. Tá louco, isso aí não é pra mim, não. É muito Só que aí é que cobrar é uma palavra forte. Você não vai ser cobrado, mas você vai sendo posto à prova. Uhum. Aí você vai entendendo. Puta, eu tenho uma missão aqui, meu. Putz, meu propósito é esse. Aí, pum! Ampliou. Aí você para de olhar assim, aquela visão 360. Aí a pergunta pra você. Joga pra mim. Qual foi o momento que você descobriu o seu propósito e o que ele está vinculado à espiritualidade e faz um link com a neurociência? Complexa a pergunta? Não, eu consigo responder, cara. Olha que legal. Freestyle aqui, não tem nada improvisado. Aqui nós não treinamos, não. Não mesmo, né? Cara, muito legal, assim. A espiritualidade na minha vida tá desde muito cedo. Então eu tenho muitas histórias, depois você pode até me perguntar e eu falo isso. Mas até mesmo do momento que eu comecei a ajudar essas pessoas lá na fábrica e tudo, eu sentia já essa diferença. Mas pra mim ainda eu era pé no chão, racional. Não era assim, já escutava uma coisa ou outra, mas não... Era muito difícil pra eu falar, cara, é espiritualidade, a minha intuição. Quem é essa danada? Caraca, tá. Conheço ela, hein? Conhece ainda, filha da mãe. E trocou quase uma O ideia. povo deve estar me achando louco. Calma que vai ter a entrevista com ele pra eu perguntar sobre tudo isso. E então, assim, nesse processo, eu lembro que eu era quase casado com uma pessoa lá, e essa pessoa, ela entendia esse meu lado. Então, ela fez eu avançar mais, entendeu? Por exemplo, chegava em dias lá, que eu chegava do trabalho e falei, hoje eu tô sentindo que eu escrevia muito, né, de olho fechado e tal. Não chega a ser psicografar, pessoal, não é isso. Mas era uma informação que eu precisava entender. Então, na minha casa inteira, nos espelhos, eu escrevi em tudo, cara. Porque eu tinha que colocar... Porque depois era como se aquilo deletasse, assim. Era muito louco. E essa pessoa me entendia muito, cara. Então, eu avancei muito com ela. Tanto que chegava dias que eu chegava lá no nosso apartamento lá. Ela já deixava a janta pronta, ela falava pra eu ir tomar banho, eu saía do banho, ela já me vendava, eu comia e eu já me trancava lá. Então, você vê que existe essa parceria. Mas por que vendado, cara? Porque aí eu não tinha a visão, né? Eu não tinha o acesso a essa informação, eu só escrevia, né? Mas você saía vendado do banheiro? Você comia vendado? Comia vendado pra eu já começar a me centrar, e aí a casa inteira silenciosa, escura, e aí ela me ajudava, me colocava na cadeira. Então foi muito legal, cara. Então eu agradeço ela, né? Infelizmente não deu certo. Mas se ela estiver assistindo em algum momento, ela vai saber que é ela. Tá deixa um beijinho, cara. Não. Me trouxe dor de cabeça também. Brincadeira. Eu nem tenho cabelo. E aí? Agora o pessoal acha que é a primeira vez que eu tô sem o capzinho. É verdade, olha lá, pessoal. Essa é a original aqui, a versão original. E aí, cara, numa dessas travessias que eu tava fazendo, nesses processos, apareceu uma informação. Uma informação valiosa. Muito valiosa. Apareceu essa questão da física quântica, né? Dessa questão que a gente já falou aqui, que a gente tem que tomar cuidado, que as pessoas falam uma filosofia quântica, mas não é
física quântica. Cuidado pra gente não trazer uma informação errada, né? Exato, porque senão, né? Se espalha. É muito fácil aí falar de física quântica quando não é, né? As pessoas não têm Uma pessoa que manja muito de física quântica, se vocês quiserem pesquisar, é o Homem-Formiga, da Marvel. É verdade. É isso. Isso mesmo. Ele conhece muito. O Homem-Formiga e o Doutor Estranho. É isso. Depois vai ficar na bio o link. Vocês mandaram mensagem no Instagram deles. Mas é besta, hein? E aí? Mas é isso. Mas o Homem-Formiga realmente é Sim. física quântica. Ele vai a um nível subatômico lá, tal. E aí apareceu, cara, essa mensagem. Desde então eu sigo essa mensagem. Mas você sentiu que essa mensagem era seu propósito? Eu larguei, depois dela eu larguei tudo. Essa mensagem eu só mostrei pra uma pessoa até hoje, cara. Uma pessoa. Você não vai compartilhar com a galera aqui? Nem mais ou menos? Mais ou menos é o seguinte, tudo que você vê hoje, o instituto, a minha decisão de... Pô, eu tinha um cargo muito bacana, Sim. Dava pra reverter situações ali. Eu larguei tudo pra fazer o meu mestrado. Para ganhar R$1.500 era muito foda pra mim. Sim. Tipo, sair de um patamar alto pra descer várias escadas. Eu vendi tudo, cara. Eu vendi meu apartamento de 1 milhão. Vendi tudo, cara. Vendi meus carros. Cara, eu voltei a ser estudante. Depois de um cargo assim, essa queda foi assim. Então eu tive que aguentar no peito. Dói, vixe Maria. E tanto que meus amigos falam, mano, você é muito corajoso, então, porque você tomou uma decisão ali que... Mas por isso, cara, por causa disso que foi desenhado ali pra mim. Foi um desenho, cara. E a partir disso eu comecei a entender como que isso funcionava. Porque só veio o desenho. Eu não entendi o que... Cara, tá, beleza. Ok. Que legal esse desenho. Mas como que funciona? Eu aperto o botão? Sou eu vou ficar lá dentro? E começou, cara. Desde então. Aí vem, na minha intuição, vem como se fossem umas instruções mesmo. Não sei explicar para as pessoas, né? Eu acho que não gosto da palavra mediunidade, não se encaixa, não sei, não gosto, me incomoda, mas é uma sensibilidade a essa interpretação da minha intuição. E aí ela me passa em sequência. Ela falou muito claro. Primeiro, faço mestrado. Vai ser difícil para Dedéu. E aí, cara, era como se eu já tivesse me visto lá com aquele professor. Foi muito louco. E aí, consegui, entrei, demorei 2 anos, cara, fazendo aquela prova de neurociência. Porque eu era de mercado. Como que um cara de mercado vai pra ciência? Neurociência, mano. Deve ter estudado horrores. Pra caralho, entendeu? Se internou. Pra caramba, mano. E autodidata. Então, todo dia estudando, pra passar na prova que é de neurociência. Sim, que é o que você queria. Era isso. Ainda depois fazer a prova de inglês, também de neurociência. Então, cara, o negócio, além da dificuldade do português, tinha que responder ainda no inglês. Jesus, já deu até... Foi até de sono aqui, foi de complicado. tanto que os caras estudou. E aí, como eu sabia que esse era o meu propósito, eu não parei, mano. E aí eu consegui entrar, e aí eu achava que ia ser difícil lá, no mestrado. Que nada, a vida... mais difícil aqui fora. Porque aí eu saí da empresa, montei um escritório que aqui a gente está. Comprovação de prática. Aí eu falei, bom, agora eu vou trazer alguns clientes para mim. Os 2 primeiros anos, sentei no quiabo, não tinha ninguém, cara. Não entrava uma alma, viu? Ninguém. Aí eu falei, porra, eu sou um bosta, né? Aí começa a cabeça... pirar. Pá, porra, cara, você tá fazendo alguma coisa errada. E a intuição falando... calma. Vai. E aí eu sempre nunca fico parado no problema, eu procuro solução. Entendeu? Isso é uma característica legal minha. Nossa, você também tem isso. Já deixa a dica aí. Não, mediante a problema, pessoal, pensa na solução. Por 2 anos não entrou cliente, tô fazendo alguma coisa errada, eu não vou me considerar ruim. Um bosta ali, uma pessoa... Não, como que eu posso melhorar? Eu tô só pensando no dinheiro, então? Porque eu era... só sabia fazer money. Aí, então, preciso mudar o rota. Eu vou atender o quê? Pessoas, seres humanos. Então, eu vou começar a atender todo mundo. Juro, comecei a atender pessoas que passavam na porta aqui, pessoas de... É que eu não gosto de falar isso, não, mas pessoas moradores de rua. Comecei a atender todo mundo, cara. Todo mundo. Aí eu percebi. Aí se tornou viral, porque agora eu tô começando a divulgar o meu trabalho, mas não mais os atendimentos também, porque minha agenda já tá maluca. Já não cabe mais. Mas também, se você tá precisando, a gente tá aberto, né? Sim. Mas, né, hoje tem um valor diferente, hoje o negócio já
A gente já vê o corpo, né? Hoje já não é uma coisa assim. Mas eu comecei a atender todo mundo. De graça, pagando, sei lá, R$500 e vamos. E entregava o que eu entregava, tipo, me entregava. E aí começou do boca a boca se espalhar. Cara, isso foi maluco, assim. Viralizou. Aí começou. Polarizou. Começou. Sua irmã tem uma culpa no cartório. Manda aquele salve já. Bazinha, ó, você tem culpa nesse cartório graças à sua irmã, né? Olha, que foi uma das primeiras pessoas que distribuiu essa informação. Falando para uma amiga, falando... É que você veio muito depois, mas ela foi me trazendo as primeiras clientes sem querer. Lá no... A Bazinha lá de trás, minha amiga lá de trás. Eu nem conhecia o Dani, cara. Então, Bazinha, beijo. Te amo, Babi. Não, e ela é uma pessoa incrível. E assiste todos, não perde. Assiste, comenta, então eu fico muito feliz também. Então, e aí, cara, eu nunca mais parei. E quando eu falo assim, muitas pessoas falam, vê aqui o Instituto é um lugar muito bacana, muito bem. Sim. Eu que construí, né? Mesmo eu vendendo tudo, eu também construí as coisas. Também não sou bobo, eu sou economista, né, gente? Vamos com calma. De bobo só tem a cara, tá? Mas não. E aí, cara, foi isso. E eu não vejo a hora de poder construir o Instituto 2, que é para poder construir isso que foi solicitado, só que já foi solicitado que eu tenho que fazer mais uma faculdade e o doutorado. Então... Nossa, e a faculdade é do que você quer fazer? Não é que eu quero. Preciso? Eu vou ter que fazer a faculdade agora de psicologia, mesmo que eu corte praticamente quase uns 2 anos, porque eu sou mestre em neuro, imagina a pessoa me dando aula. Não que eu não vá aprender alguma coisa, claro, pelo contrário, mas é complicado. Então você vai entrar numa faculdade de psicologia? Vou fazer psicologia para já pegar todos esses 10 anos que eu tenho de atendimentos e consolidar ele no primeiro artigo científico, de verdade, consolidando isso em artigo científico. Fechando isso, eu já vou... Talvez eu consiga até fazer em conjunto, tá? Mas aí eu quero fazer com o meu colega que tá lá no King's College, que é o único cara que eu mostrei o propósito. É o único cara que comprou. A ideia? É. Valtão, se você estiver vendo, cara, você sabe disso e espero que em breve eu consiga fazer tudo isso acontecer. Aí o doutorado? Também. Aí é o doutorado e eu quero fazer com ele, porque ele foi o único cara que esteve logo no começo, em sala comigo em atendimento grave, e eu quis mostrar para ele o que era que eu estava fazendo, entendeu? Então ele tem um respeito muito grande pelo meu trabalho, que é uma coisa muito difícil de explicar para as pessoas o que eu faço aqui. E então eu quero fazer esse doutorado lá no King's College, pelo menos em uma parceria. Se eu puder também, eu quero fazer com o meu professor do mestrado, também porque é um cara fenomenal e ele me pediu, ele tipo, Enzo, se você quiser fazer o doutorado aqui, você tem que ter mais essa faculdade. Quando ele me falou isso, eu não entendia, juro, Dani, eu não entendia, mas aí hoje eu entendo muito bem. E aí eu vou consolidar isso para não morrer comigo, entendeu? Porque diferente das pessoas que ficam fazendo esses certificadozinhos de hipnosezinha, coachzinho, programação não sei o quê, o que eu faço aqui é uma coisa muito séria e que tem que ser levado de uma forma muito rigorosa, entendeu? Enzo, muita gente fala assim, por que você não dá esses cursos de certificação para essas pessoas com essas técnicas? Primeiro, é muito profundo. Segundo, se a pessoa fazer uma besteira e ela não tiver realmente uma formação adequada, uma preparação como um psicólogo mesmo, ou um psiquiatra, ou um médico, você pode fazer uma besteira muito grande na cabeça da pessoa, como já aconteceu, milhares de casos vindo para mim aqui no meu escritório, você entendeu? Então eu tenho essa jornada. Então esse é o meu propósito. E isso tudo que estamos fazendo aqui, esse podcast maravilhoso, que apareceu do nada, que apareceu de uma maneira, sei lá, né? Que não foi por acaso. Você sente que também faz parte do seu propósito? Total, mano, porque eu acho que eu vou precisar parar de atender para fazer essa jornada. Entendeu? Sim. Então, em algum momento, a nossa imersão de neurociência, espiritualidade, consciência e fé, que depois a gente fala pro pessoal já, convidando todo mundo, é bem restrito, né? Por enquanto, no máximo 20 pessoas por turma, e sempre que a gente abre, fica lotado. Então, já aviso para vocês aí que é um negócio muito legal. Um dia de imersão mesmo. Mas pesada. Diretamente com a sua consciência e com a sua fé. Isso, e você se conecta
Com Deus. Ah, mas não é religioso, é interreligioso. Com o seu Deus. Com o seu Deus, com a sua consciência. Cara, então o caminho tá longo, hein, meu parceiro? Mas é por isso. Então, quando aconteceram muitas coisas assim, dessas variáveis, e eu tive que manter essa consciência para manter esse meu foco nisso, né? Mas engraçado, né, meu? Muito dolorido, mano. Que você tá pegando aí Anchieta e imigrantes, né? Que é a neurociência e a espiritualidade. Você tá pegando. E agora eu tô. Aí você vai entrar lá como chama aquela? Não sei, mas eu entendi. Tem uma que junta ali, esqueci o nome dela. Você vai pegar aquela avenida que junta as duas e vai seguir um caminho para levar, né? É isso. Levar a mensagem. E você vê como não é por acaso da gente, né, você ter vindo aqui. Sim. Eu também ter feito as minhas decisões lá atrás, que no começo, pessoal, todas as decisões desse nível foram muito doloridas. Então as pessoas acham, é que hoje tá tudo bonitinho, o escritório tá tudo em ordem, muito bonito. Se você vem aqui, nosso estúdio maravilhoso, aí é fácil, né? Só que foi muito dolorido, pessoal, e mais não só financeiramente, mas psicologicamente pra mim. Porra. Como eu trato muitas pessoas, ninguém olha às vezes pra esse lado também. É que hoje, com as coisas andando, muito mais fácil. É mais fácil. O podcast dando tudo certo, a gente cada vez crescendo mais, estruturado, beleza. Tudo bem desenhado. Agora me fala uma coisa, meu garoto. Mas você respondia a pergunta? Não, eu acho que era isso. Sim. Né? Era isso. Você deu uma sabonetada, mas você respondeu. Sabonetou um pouco, mas respondeu. Mas eu vou te perdoar. Hoje eu não tô nem contando tempo. Eu tô. Agora eu vou te falar. Porque neurociência, a gente vê bastante podcast trazendo neurocientistas. Okay. Bastante corte em Instagram também, TikTok. Parece que é um assunto que está em alta. Tá, né? Uma profissão que está em alta. Vou dizer assim. Uma profissão que está em alta. Pro cara que quer virar um neurocientista hoje, porque sentiu uma conexão com aquela religião, com essa ferramenta, né, que é esse método, de estudar, essa ciência de estudar a mente, comportamento, o sistema nervoso. Qual a dica que você dá para essa pessoa? Por onde começar? O que esse cara tem que fazer? Olha, hoje, na sua experiência, na sua maturidade. Sabe o que eu acho, Daniel? As pessoas confundem um pouco, né? As pessoas, elas confundem neurociência com psicologia. Começa por aí. Então, primeiro entendam o que você quer estudar, entendeu? Quando eu fui para neuro, eu fui sabendo o que eu queria estudar. Tá? Então, vamos lá. Psicologia vai estudar a mente do indivíduo, a psique do indivíduo, tudo bem? A neurociência vai utilizar de ferramentas como ressonância magnética, EEG, NIRS, que são tecnologias recentes, quando a gente está falando aí de 50 anos para cá, então é uma coisa recente, por isso que ela está estourando agora, por isso que vocês estão escutando, porque agora existem alguns neurocientistas. É muito recente, cara, entendeu? Eu mesmo, a minha sala tinha pouquíssimas pessoas. Só que a diferença é, neurociência, nós neurocientistas... Ele abrange bastante coisa também, abrange bastante coisa, mas nós fazemos ciência. Pô, neurocientista. Então nós fazemos ciência. Então tomem cuidado para quando você escolher vir para neurociência, só venha se você quer fazer ciência. Sim. Então, até mesmo no campo profissional, a gente falando aqui, é muito difícil. As próprias empresas têm dificuldade de implementar um neurocientista na equipe. Aonde você vai colocar? Porque para você ser bem no RH, você tem que ser psicólogo. Sim. Agora, um psicólogo neurocientista, legal. Ele tem os dois conhecimentos, que é o que eu tô indo agora. Psicológico e a neurociência. Né? Porque eu, como economista, eu no Brasil, eu acho que eu sou o único neurocientista e economista, cara. Até agora. Assim, ela avançou mais, deve ter mais algumas pessoas. Mas pensa, num Brasil de 200 milhões de pessoas, né? É pouco. Se a gente tem 5, é muito. Porque são formações totalmente diferentes, cara. Nossa, não tem... exatas e... mas aqui a gente estuda, né? Ciência. O meu também é matemática pura desse lado, mas mesmo assim. Então, assim, quer fazer neurociência? Se prepare pra estudar pra caramba. É a primeira dica? Muito.
Primeiro Muito, saiba muito. de fato o o que que o você negócio. quer e queira fazer ciência. Primeiro, mercado de trabalho ainda não é bem aberto. Tá. Então É mais um trabalho próprio do que trabalhar isso, para o como outro. ciência ou como professor. Tá. Beleza. Você entendeu? Eu fiz neurociência porque eu queria falar assim, eu queria entender o que é que eu tô fazendo na cabeça da galera. Você podia ter feito psicologia, né? Mas a minha sequência foi legal, Mas assim. talvez teria mais a ver, né? Lá. Não, porque eu não... Assim, eu tenho um pouco... Eu não gosto muito da parte de psicologia. Mas você vai entrar nela agora. Mas é porque não tem muito como fugir. Mas é porque eu já sinto que tem alguns conhecimentos um pouquinho já tá muito antigo, uma concepção muito antiga. E eu queria algo mais... Mas é importante a base lá pra e você. agora eu vou... Sim. Porque assim, tem algumas questões, principalmente da parte comportamental, cognitivo-comportamental, que me chama muita atenção. Então, provavelmente, eu vou para esse lado, mas eu quero já... Por exemplo, a neurociência, como mestre em neurociência, eu não fui para graduação, eu fui como mestre já, pessoal. Por isso que a prova foi foda pra caralho, entendeu? Mas é isso, as pessoas têm que ter consciência, então tem que ter consciência. Primeiro, estuda pra caramba, entenda que o mercado não vai ser fácil para um neurocientista. Eu tenho um puto escritório legal pra caramba aqui e atendo gente, pronto. E não é fácil, até hoje não é fácil, né? Tá certo, hoje eu já tenho uma clientela lá, show, eu abro a agenda, acontece. Enche. Mas entende que, cara, não é assim que começa o negócio, entendeu? Se você quer trabalhar diretamente com pessoas, entenda, não é esse o caminho. É que o meu caminho acabou indo já para esse lado. Mas é psicologia. Depois de psicologia, como o Dani falou, aí você faz essa outra coisa. E entenda que o mercado... Isso é um ponto muito crucial. O mercado de trabalho para neurocientista não é legal. Não é legal. Ainda, né? Ainda, mas mesmo assim... Porque é novo. Porque ainda vai estar dentro do universo da universidade. Então, mesmo assim... se você falar assim que você quer ser um milionário, esquece, não seja neurocientista. A não ser que você tenha uma empresa e que você já tenha uma visão mais ampla, você tem outras faculdades. Sim. Você entendeu? Agregar ela pro seu currículo, né? Porque é muito difícil. Eu via lá muita gente chorando mesmo, cara, que falava assim, porra, cara, a minha bolsa vai acabar e agora minha vida vai acabar. Tá ferrada. E pessoas, muito foda. Mas hoje tem uns neurocientistas bem estourados aí, hein? Tem uns caras... Tem, mas aí o que ele tá fazendo? Palestras. Mas ele é neurocientista, tem uns caras bem estourados, mas ele antes é psicólogo. É psicólogo. Aí ele faz isso, entendeu? Eu pulei uma etapa. Você foi direto pra ela. E agora eu tenho que voltar na etapa. Não dá pra pular. Nesse mundo da ciência, não pula etapa. Entendi. Entendeu? Mas é isso, por isso, pessoal. Então, assim, neurociência é legal pra caramba. Pra caramba. Não, deve ser maluco, cara. Por exemplo, as pessoas falam assim, os cursinhos que eu tenho os 10 milhões de certificado. Você só usa 10% do seu cérebro. Porra, cara, que puta mentira que te contaram. Mentira! Usa quanto? 100%, cara. Qualquer variável contrária, você já vai ter um déficit, você já vai ter alguma variável. Aí você já vai ter um nível de autismo, você já vai ter um nível de deficiência, entendeu? Sim. Então, as pessoas estão viajando. Estão contando Só que isso não vende. Pra boi dormir. Não vende. Eu vou te ajudar a você chegar em 20% do seu cérebro, a usar 100% do seu cérebro. Puta babando. Cara, só tome essa pílula aqui. Aqui, Red Pill e os caramba todo. Porra, gente, não é assim que funciona. O negócio é diferente. Por isso que foi muito bom, cara, ter estudado. Eu acho que mais do que ter entendido a neurociência foi ter conhecido pessoas gênias. Isso é bom, hein? Cara, até mesmo esse meu colega, que é meu amigão, que me ajudou muito no mestrado, é um cara genial, que tá hoje lá como professor do King's College. Cara, ele é... Engraçado, eu ia te fazer uma pergunta. Se existe algum mito comum sobre o cérebro que você gostaria de desmistificar? 10%, cara, mentira. O que mais? Que contam aí sobre o cérebro que é tudo papo furado, fake news. Por exemplo, a palavra mesmo, falar cérebro pra tudo, tá errado. Fake. Fake, porque cérebro é apenas uma parte. Encéfalo, você tá falando aí de todo o sistema límbico, de tudo mais. Como que fala aquela questão lá, cérebro reptiliano, não sei o quê. Papo. Porra, meu. É porque cara, da rainha Elizabeth? Qual da rainha? Falaram que ela é reptiliana, né? Rainha. Não, aí já é a espécie extraterrestre. É outra O que a gente fala assim é que quando a gente...
as pessoas, para explicar algumas coisas sem o conhecimento da neurociência, falam, você tá usando o cérebro reptiliano para falar do tronco. Existe ali. O cérebro reptiliano? Não, é uma maneira lúdica para você entender a partir do tronco, porque é muito difícil de falar dessas partes como uma pessoa leiga. Porque é muitas partes. O encéfalo é muita coisa. O sistema nervoso, ele rege de uma maneira toda sincronizada ali. Você entendeu? Pra gente falar, ó, por exemplo, outro mito. A nossa linguagem. Antes falavam, é só do... lembrei outra, mas eu vou terminar da linguagem. É só do lado esquerdo. Não, tem mais coisa. É verdade. Esse lado fala, esse lado faz isso. Na parte da linguagem, realmente, tem maiores atividades do lado esquerdo. Tem duas áreas aqui, que fica mais ou menos aqui assim, que realmente, uma é da compreensão e a outra realmente é da linguagem, da fala. É desse lado. Só que pra gente constituir essa fala e essa compreensão, passou pelo nosso lobo frontal aqui. Porra, é muita coisa. Vixe, não você entendeu? Aí antes as pessoas falam, não, é só do lado esquerdo. Não, se você bater aqui no lado direito também você vai ter um comprometimento da fala. Claro que não tão grave se for do lado esquerdo. As pessoas como leigas acreditam no que falam, porque não... Agora outro mito, esse é bom. O seu lado criativo e o seu lado racional. O lado esquerdo é o criativo, ou sei lá como que as pessoas falam, e o seu outro lado é o... Puta mentira, mano. Os dois. É um conjunto de informações, cara. O cérebro, o sistema nervoso, ele funciona como um todo. Tá tudo conectado, entendeu? Não tem essa, cara. É outra baboseira. Papo. Papaz. Fake. Dislike. Agora vamos partir pro próximo, meu menino? Vamos. Próxima pergunta. Quanto tempo tá aí? Então, meu amigão, chegamos agora no ponto-chave, cara. Que o ponto-chave você já perguntou com uma pancada de pessoas. Qual a importância da espiritualidade hoje na tua vida? Tá. Conta pra mim. Na minha vida, cara, ela mudou muita coisa. Ela mudou... E depois na vida das pessoas, né? Primeiro que pra mim, assim, ela hoje tem um peso que antes não tinha. E esse peso, ele vem com responsabilidades, necessidades até de me comportar de formas diferentes, me comportar com muito mais respeito a religiões, né? Novamente, eu sou uma pessoa, não me considero dentro de nenhuma religião, mas eu respeito todas, então isso também foi um aprendizado. E cada vez que eu vou aprofundando dentro da minha espiritualidade, eu percebo cada vez mais a minha essência, a minha consciência. Consigo trabalhar com a minha espiritualidade, a minha consciência, a minha mente, para ela acalmar em momentos difíceis, em desafios que estão por vir constantemente. Até a gente aqui, as pessoas às vezes não têm ideia do quanto é trabalhoso para que eu e o Dani, né? De novo, a gente está de noite aqui fazendo isso de coração para vocês, e a gente resolveu trazer essa entrevista comigo, e a gente vai fazer também a com o Dani, justamente para a gente mostrar o nosso lado também íntimo dessa parte espiritual. E hoje, vendo, inclusive como neurocientista, tantos estudos relacionados a essas questões de oração e tudo, e a gente está começando a desvendar de uma forma relacionada às atividades cerebrais, que isso tudo tem um impacto na nossa vida. Então, mais do que só uma espiritualidade que as pessoas falam, rezam, oram, a gente está começando a perceber como cientistas que isso tem sim uma interferência muito significativa na vida das pessoas, entendeu? Positivamente. Sempre voltado para as atividades cerebrais, para esse tipo de coisa. Então, quanto mais você aprofunda, mais você está conscientizando o seu sistema nervoso do que é o certo. Até porque o nosso sistema nervoso, Dani, ele não sabe o que é certo e errado. Então, se a gente não mostrar o caminho certo, ele vai ficar no errado. Sim. Entendeu? Você tem que treinar ele. Exato. Praticar. Só que as pessoas, elas têm essa dificuldade.
E, gente, eu entendo que não é fácil. Eu demorei 35 anos pra estar falando de um assunto tão sério como esse, Sim. entendeu? E hoje eu me sinto espiritualizado e eu agradeço ter cruzado com o Dani ali no meio do caminho que me mostrou um outro lado, agradeço as outras pessoas que lá atrás já estavam, tipo, cantando Buzinando. a bola, mas eu não tava entendendo, sabe? Processos, momentos. Pois é, e hoje eu entendo que a espiritualidade é um todo mesmo, e que talvez, de fato, quando esse corpo aqui não estiver mais presente, parece que existe outros caminhos. E olha, essa questão céu e inferno, pra mim, não é assim, não. Não funciona assim. Mas sim, quando a gente fala da espiritualidade, parece que existe steps ali. E de fato, eu sou um aluno nesse quesito. Essa faculdade. Exato, da vida, da espiritualidade, que a gente tem o prazer de ter tido essas pessoas que nos ensinaram muito. Bom, muito bom. Então, eu acho que a espiritualidade somos isso. Então não tem como separar essa parada. O joio do trigo. E a neurociência está mostrando aqui que sim, muito bom. Temos um caminho. Você tocou num ponto bacana que eu queria te fazer uma Pode pergunta. Fazer. Estamos estudando espiritualidade. Isso aqui pra gente, não só a espiritualidade, todos os assuntos que a gente traz aqui, são muito fortes. Pra né? mim e pra você, é sempre um aprendizado muito bom, muito, muito gostoso, como se fosse de fato a nossa faculdade da vida. Então a gente tem diversos professores com diversas formações, com diversos pensamentos diferentes e traz pra gente cada vez mais o conhecimento deles que de fato multiplica, tanto para nós, quanto nós para outras pessoas, quanto para quem ouve para outras pessoas. É multiplicador e é bonito. E não é à toa que a gente criou isso tudo para isso. O que você... Carinho. Não, nada demais. Pô, a gente fez a temporada de espiritualidade, eu acho que foram 7 entrevistas, 8, não lembro muito bem. Isso, 8. Dessas entrevistas, sem desmerecer nenhuma, que todas te ensinaram. Todas. Mas teve alguma que te marcou? Alguma coisa que te fez refletir sobre alguma coisa específica que te tocou, algo que você, puxa, fez sentido? Você se lembra de alguma que engraçado, cara. Eu lembro óbvio que todas eu lembro de todas, cara. Tanto eu todas também. Elas me tocaram de uma forma muito interessante, principalmente que a gente aprendeu a se entregar nos processos. Uhum. Tanto que se vocês pegarem os últimos aí, não, vai embora. Eu e o Dani, a gente demora até para voltar, porque a gente percebeu até como forma de respeito e de entrega mesmo. Sim. Então, para cada uma aconteceram fenômenos comigo que me ajudaram lá na minha casa, de tá levando essa mensagem para os meus pais, tá me conscientizando mais de mim também como o meu espírito. Eu tô procurando me conectar cada vez mais com o meu espírito, tá? Mas o que me chamou a atenção de todas, porque são pessoas totalmente distintas, cada uma com um barco. Cada uma... Rema tudo no mesmo rio, né? Isso que me chamou a atenção. Todas com um barquinho remando. E todo mundo indo para o mesmo lugar. Então eu fico contente de saber que, independente de quem seja, o caminho parece que é único, assim. O rio anda pro mesmo sentido, pelo mesmo sentido. Então esse, para mim, foi o maior aprendizado. Não teve uma, teve todas que me mostraram esse caminho. E assim, essas pessoas que passaram aqui, só agradeço. Gratidão a cada um de vocês que me ensinaram um pouquinho mais a me tornar uma pessoa espiritualizada como eu estou me sentindo hoje. Com certeza são frutos. Todas. Hoje isso é um fruto de algo que você está colhendo, algo que elas semearam. Elas semearam aqui para que quebrar, hein? Porque eu era meio... A casquinha, devagarzinho foi quebrando. Eu também ajudei a quebrar um pouco essa casca aí. Eu fui batendo, viu, gente? Bati um pouco nessa casca. Era difícil, gente. Era muito difícil. Até nas primeiras aqui eu ficava meio... Mas olha que engraçado como o estudo... Porque é o que a gente faz, é um estudo.
o estudo e a prática, uma prática também, né? Leva a gente para caminhos legais, né? Leva. Mas caminhos até que eu nunca imaginava como cientista. Falando agora falando do seu lado cientista, porque eu tô falando em práticas, né? Tá bom. Pô, se você pudesse, de alguma maneira, passar para as pessoas que estão nos assistindo algumas práticas para manter o cérebro, né? Com uma saúde Pode mental. falar cérebro, é o que cérebro é só com uma uma saúde mental boa, para você se manter saudável. O que são práticas boas assim pro dia a dentro dia? da espiritualidade? Não, dentro da neurociência. Dentro da neurociência, quiser misturar a espiritualidade, não tem problema. Eu vou misturar então um pouquinho, mas eu vou primeiro. Primeiro de tudo, em 10 anos cuidando de pessoas que não estavam bem, uma das coisas que eu mais percebi aqui, Dani, dentro desse escritório, foi o mal, como que eu posso falar? Muitos profissionais já rotulam as pessoas. Você tem isso. Do momento que ele falou esse fator, a pessoa ela vai voltar para casa e vai ter isso. Tá. Entendeu? Então, tome muito cuidado, não importa o profissional que você esteja, psicólogo, psiquiatra, com o rótulo inicial que ele te deu. Ah, você tá vendo que você não tá bem, você tá com depressão, tudo bem, certo? Sempre haverá uma saída, antes do remédio, certo? Remédio para mim não é uma saída, para mim é uma concepção está um pouco incorreta nesse meio do caminho. Ah, tem TDAH? Vai pro remédio. Claro que não é todos os casos. Existem casos que você necessita tomar aquele remédio para abaixar um pouco as atividades cerebrais que estão acontecendo ali no seu encéfalo, para que aí sim você consiga respirar o ar puro. Tá. Entendeu? Então, primeiro, tome cuidado com o rótulo das pessoas, seja dos seus amigos ou de profissionais. Esse é o primeiro. Tudo bem? Tudo bem. Segundo, tá percebendo que não tá legal? Procura realmente um profissional. É importante. Está vendo que tá saindo do lugar? Você tá vendo que a sua ansiedade, está vendo que a sua tristeza tá constante? Procura um profissional. Não deixa passar tanto tempo. Eu percebo que as pessoas deixam o negócio, cara, explodir. E aí o negócio é complicado, pessoal. Não deixa isso sair do lugar. Sentiu os primeiros sintomas, procura já um profissional para isso. Tá. Essas são dicas, né? Isso são dicas para a pessoa né, que já não tá muito legal, né? Agora, dicas que... Prática. Esporte, cara. Mas, pô, você tá pedindo para eu ser um atleta? Não. Dar uma volta num parque, andar, dar uma volta com um cachorro, fazer exercício físico. Isso é cientificamente comprovado que faz um bem danado. Você vai ali liberar um monte de hormônios, de neurotransmissão positiva e que vai te afastar ali daquela tristeza. Então esse é o primeiro. 2. Medite. Mas eu não sei meditar, é difícil meditar. Tudo bem, assim como a Grace falou no último, comece, 1 minuto, faz devagar. Eu não falo 1 minuto, mas 5 minutinhos de você procurar apenas sentar a sua cabeça e posicionar ela com um foco único, que é limpar. É não deixar nenhum pensamento vir, nenhum pensamento de conta, nenhum pensamento do que deu errado. Quando vir, você expurgar. Então procurar só parar um pouco. As pessoas não param. Respirar. As pessoas estão numa frequência muito louca. Agitada. A gente tava falando ali. As pessoas estão assim, caramba, tá muito complicado. Então, respira um pouco, pessoal. Fecha os seus olhos antes de dormir. Se concentre no nada. Procura esvaziar. Terceiro, ore. Boa. Oração. Oração não necessariamente religiosa, mas ore de forma de consciência. Aqui, ó, eu trouxe para vocês
estudo sobre oração e saúde cerebral, ó, por incrível que pareça. Este estudo investigou os efeitos da oração na saúde cerebral. Descobriu-se que a prática da oração está associada a mudanças na atividade cerebral e que pode ter efeitos benéficos à saúde mental e emocional. Então, a oração, pessoal, é super importante, tá? É uma oração consciente sobre as coisas. Isso vai acalmar suas emoções, vai acalmar a sua mente. Bom. Beleza? Maravilha. Eu acredito. Tem mais algum estudo aí que Pô, você... cara, tem um aqui que eu achei Bacana? muito legal. Compaixão. Espalhe compaixão. Esse mundo já tá tão estranho, tá tão, assim, as pessoas não estão olhando pro próximo de uma Tem forma... empatia, é isso? É, e a compaixão aqui, ó, nesse estudo, ele também investigou que a compaixão, realmente, ela tá associada a maior ativação em áreas cerebrais envolvidas na empatia, nas emoções positivas, na regulação da emoção. Então, você tendo compaixão, automaticamente você desperta algo no seu cérebro que te traz mais... No alegria seu e no da próximo. pessoa. Isso é fato, entendeu? Né, então tenha essa empatia, compaixão. Lembre, pessoal, que às vezes, por mais que você esteja com um problema, a outra pessoa também pode estar com outro problema. Entendeu? Sim. Só que às vezes a gente não está conseguindo nem escutar o tamanho disso. Às vezes a gente tá tão focado no nosso problema que não tá percebendo que a pessoa que tá na nossa frente realmente tá com um problema e uma dor milhões de vezes maior do que o seu. Então, parar de olhar pro próprio, próprio umbigo, olhar um pouco para frente, vamos pro lado, cuidar pra um trás. pouco, né, dessas relações humanas. Eu acho que o ser humano está se esquecendo de ser humano de verdade, que é o que a gente procura trazer nesse podcast, voltar essa conexão com as pessoas, tá? Ó, meditação que eu trouxe aqui, é comprovado, gente, eu não tô falando. E outra coisa, yoga. Yoga também faz um bem danado. Faz. Comprovadamente, cientificamente, yoga faz bem. Porque mexe também um pouco a meditação. Total. E ele regula. O yoga é legal que ele regula. Como você tem o professor ali, né? Você regula. E geralmente quem faz yoga faz meditação, né? Ó, oração, tem várias coisas de oração. Já tá saindo muitos artigos aqui. E tem uma coisa que, para finalizar esses estudos que eu trouxe, que é o estado alterado de consciência. Que é? O estado alterado de consciência pode ser, às vezes, com psicodélicos, pode ser com outras coisas. Por exemplo, a gente já falou até no último chá de ayahuasca e tudo. Isso também já está, e eu tive a oportunidade do meu professor ser um dos investigadores da parte disso, de neuro, e realmente é interessante. O que eu achei mais interessante do estudo de ayahuasca dentro da neurociência é que quando a pessoa toma um chá, eu achava que a gente ia ter uma hiperatividade no cérebro, no sistema. Pelo contrário, é bem menor a atividade, bem num local só, bem legal, né? Então você vê. Cara, o cara tomou o chá e foi fazer um... foi uma problemático, ressonância. mano. Falaram pra mim que foi difícil porque as pessoas vomitaram na ressonância. Nossa Senhora. Foi complicado. Mas é isso, então, até mesmo isso. Agora, essa questão do chá e dessas coisas, pessoal, tome cuidado. Isso também está sendo disseminado de uma maneira incorreta. Né? É um ritual, né? É um ritual. Procure saber com quem você toma. É muito mais complexo do que parece e dá problema se você tomar no lugar errado. Então tenha consciência que existe problema em cima de uma coisa. E saiba se você está pronto para o chá. Exatamente. A pessoa acha que eu posso porque eu tô com problema e eu preciso... Calma, às vezes não é a hora. O chá? O chá está para todos, mas nem todos estão para o chá. Boa. Cara, queria saber se você gostou desse Adorei, cara, eu adorei. Foi muito da hora, mano. Foi muito É legal estar desse lado, poder falar um pouco mais livre com as pessoas aqui. Espero que cada um também de vocês tenham gostado. Não né? falamos muito, não aprofundamos muito sobre, de fato, como são os exercícios que você faz, porque senão também há muito tempo. Muito tempo. A gente queria conversar mais... Aberto também muito sobre espiritualidade, porque a temporada ainda é espiritualidade, Sim. sobre a visão e da eu tenho várias histórias neurociência ainda que a gente consegue na contar, mas deixa para outros momentos.
vai longe, gente. Se a gente largar aqui, vai 4 horas aqui brincando. A gente sempre, né? Mas é legal, assim, talvez nas próximas, quando a gente reabrir essa temporada, a gente vai, imagina, a gente vai estar mais aprofundado. Aí só experiências minhas espirituais, que também é muito legal. Poxa, quantos amigos meus passaram por situações comigo, até no dia a dia ali, que eles vão estar com certeza dando risada, mas na hora deu muito medo, entendeu? Olha, de ter acontecido coisas, né? Mas eu adorei, cara, tá desse Curtiu? lado aqui. Eu tô me sentindo super bem. Espero que vocês tenham gostado. Como o Dani disse, hoje a gente quis trazer também uma coisa mais pragmática. Mais rápida, e na também, verdade. Dessa vez a gente quis fazer em 1h30 também. E tamo no time. Eu sei que você trouxe uma mensagem bonita aí. Eu trouxe uma mensagem legal, eu fiz essa mensagenzinha aqui. Então vamos pra encerrar aqui. Estamos no momento... Mensagem final, meu menino. Então... Você quer que apague a luz? Alguma coisa? Essa é uma mensagem de um cientista para conscientizar as pessoas sobre a espiritualidade de uma maneira um pouco mais aberta, mais livre, para que as pessoas não tenham tanto medo de avançar nesse caminho. Maravilha. Assim como nós, né? Nós damos a cara a tapa aqui, como a gente vê também na internet que muitas pessoas estão dando Graças a Deus, está sendo bem polarizado esse assunto. Exato, e a gente fica muito feliz. Quanto mais, melhor, né? Exatamente. É engraçado que quando a gente iniciou Não tinha tanto, né? Não tinha nada. Há 2 anos atrás, 1 ano e meio, não tinha nada. Hoje... Que bom. Graças a Deus. As pessoas estão pensando... que as nossas mensagens também cheguem para as pessoas de uma maneira bem legal. Vamos lá, cara. Deixa a sua mensagem final. Então é isso, pessoal. Eu preparei aqui um texto. Eu vou ler diretamente aqui com o microfone para o áudio ficar bem legal aqui. Vou arrumar aqui para você, ó. Não, deixa assim mesmo. Assim, ó. Ele pega aqui, já tá bem na boca aqui. Então é mais para conscientizar, como um neurocientista falando aqui, sobre a espiritualidade para vocês. Espero que essa mensagem seja muito legal. Então vamos lá. Caros ouvintes, à medida que mergulhamos nos mistérios da mente humana e exploramos os enigmas da neurociência, é importante lembrar que existe um vasto universo além das sinapses e dos neurotransmissores. Nosso desejo inato de compreender e explorar o funcionamento do cérebro está intrinsecamente ligado à busca de um significado maior. A neurociência nos revela as complexidades do cérebro, suas interconexões e a incrível capacidade de adaptação que possuímos. Mas à medida que sondamos os recantos do cérebro, somos levados a contemplar a imensidão do universo interior que habita em cada um de nós. É nesse ponto que a espiritualidade encontra o seu lugar. Ao transcender as fronteiras da matéria e investigar os aspectos mais profundos da existência humana. A espiritualidade nos convida a explorar a conexão entre o corpo, mente e a alma. Ela nos convida a buscar uma compreensão mais ampla da consciência, do propósito da vida e da nossa conexão com algo maior. Acredito que a ciência e a espiritualidade não são mutuamente exclusivas, mas sim complementares. Enquanto a neurociência nos mostra os mecanismos físicos do cérebro, a espiritualidade nos convida a reconhecer a dimensão transcendente que existe além das limitações dos nossos sentidos. No âmago da minha jornada como professor de neurociência e pessoa espiritualizada, encontrei uma verdade profunda. O amor e a compaixão são forças unificadoras. Quando compreendemos que todos nós compartilhamos uma conexão essencial, que somos todos partes do mesmo tecido cósmico, somos impulsionados a agir com bondade, empatia e respeito mútuo. Portanto, encorajo vocês, queridos ouvintes, a abraçarem essa união entre ciência e a espiritualidade. Cultivem uma mente aberta, onde a busca do conhecimento e a exploração da consciência possam coexistir, que possamos utilizar os avanços da neurociência para aprofundar nossa compreensão do eu e do mundo,
ao mesmo tempo que nos permitimos ser tocados pela infinitude da espiritualidade. Que possamos abraçar a maravilha de sermos seres conscientes, conectados uns aos outros através dos fios invisíveis da experiência humana. E, acima de tudo, que possamos nutrir o amor e a compaixão em nossos corações, guiando-nos em direção a um mundo mais consciente, compassivo e espiritualmente enriquecido. Que a ciência e a espiritualidade se encontrem em harmonia dentro de vocês, trazendo paz, compreensão e uma profunda conexão com a essência divina que reside em cada um de nós. Com gratidão e um coração cheio de esperança para essas pessoas que estão nos assistindo aqui, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Show de gratidão. bola. Gostou da mensagem? Muito bonita. Muito bonita. Profunda, né? É profunda. Bacana. E aí, gostou? É um neurocientista que escreveu? Eu. Ah, foi você que escreveu? É, mano. Pô, legal, cara. Eu que escrevi. Muito bonita. Você escreveu hoje? Hoje, mano. Hoje. Que legal. Mas cara. é isso, pessoal. Eu quis trazer essa mensagem, conectando ciência com a espiritualidade, para que, independente do caminho que você tocar e você ir, a espiritualidade ela está presente em cada um de nós, assim como a ciência também. Então não vamos mais separar as coisas, Tem até como mesmo fugir. a própria religião. Não deixa as religiões também separar você da sua própria espiritualidade. Se conecte. É isso a mensagem que eu queria trazer. E o amor, a compaixão, a empatia pelo outro, isso está faltando. E isso é espiritualidade. Isso é a espiritualidade gritando, pelo amor de Deus, ajude nós. Jesus Cristo já nos ensinava muito sobre espiritualidade, né? É isso. Lá atrás. É isso. Se a gente tem... Quem tem ele como referência já tem aí um bom exemplo do que é ser uma Exatamente. pessoa espiritualizada. Olhar para o próximo, tratar com carinho, com amor, com bondade, dar uma mão para quem precisa, uma palavra de apoio, um abraço. É isso. E é busca, é uma busca sem fim, mas é uma busca que você precisa começar logo. E Fica a dica. gostei do que você falou, é verdade, gente. Essa questão da busca espiritual, desse entendimento, dessa consciência, quanto antes você começar a se propor entrar nessa jornada, mais rápido você vai conseguir entender que essa jornada é longa. Vixe. Entendeu? Eu demorei 35 anos para estar falando desse assunto de uma maneira mais aberta e livre aqui com vocês. Mas espero que cada um que esteja assistindo a gente aqui hoje, Dani, não demore tanto tempo, porque é muito bonito. Entendeu? Ela realmente, assim, ela mudou o conceito total da minha consciência, até mesmo dos meus atendimentos e de tudo que eu faço aqui. Dá uma outra visão pro universo. Outra visão. Eu nunca mais estou desamparado em nada. Deus está aqui na minha frente, novamente a energia está na minha frente e ela está nos guiando. E a gente sempre fala, põe aqui ó, do ladinho a outra. Não foi por acaso, é isso mesmo que eu queria. Não foi por acaso que a gente está aqui trazendo essa mensagem e que a gente também está fazendo essa entrevista entre a gente agora com esse tema bem bacana. Muitíssimo obrigado, meu irmão. Fechou? Espero que você tenha gostado. Eu gostei. Quero mais. Agora eu vou olhar para esse canal aqui, ó. Agora eu sou. Porque você é só coadjuvante. Hoje eu tô de boa aqui, ó. Pior que não vai ter ninguém para me perguntar. Me pergunta daí, vai. Aí, Dani, o que é que tá faltando? O que não pode faltar pra essa câmera aqui, ó? Peça aí? É. Você mesmo, que tá aí na tua casa, se questionando, o que tá faltando? Tá faltando você ir lá e apertar um botão que chama inscrever-se no canal e dar aquela moral pra gente, pô. Não é inscrito no canal? Não é difícil, tá? Celular, YouTube, não foi por acaso, podcast, inscrever, simples assim. Curtiu esse vídeo, todos os outros? Deixa aquele like maravilhoso. Quer saber o que vem pela frente? Ativa o sinequinho, ativa o sininho, que sempre vai estar chegando na íntegra os conteúdos. Achou bacana? Deixa uma mensagem positiva. Poxa, gostei, tem uma experiência legal para compartilhar. A gente também super aceita. É bem-vindo. Esse podcast aqui é para dar voz para pessoas comuns, pessoas como nós, comuns, que muitas vezes não tem voz ou que quer contar uma história maravilhosa. A gente aceita, pode deixar aí.
Tem alguma coisa que acha que a gente precisa melhorar? Também não tem problema. Deixa aquela crítica construtiva. A gente aceita também. Somos humanos. Erramos e acertamos. E estamos dispostos a melhorar. Então, quer deixar alguma coisa pra gente melhorar? Problema zero. Pode deixar que a gente aceita. E é isso. Compartilha com os amigos, com a família. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da história desse meu menino. A próxima provavelmente serei eu sentado aqui. E é isso aí, galera. Gratidão. Tamo mais que junto. Agora eu e tu. Olha para aquela câmera central. Principal e deixa zona. aquele abraço, olha lá. Pessoal, valeu, galera. Um grande abraço. Obrigado, hein? Tamo junto. Até o nosso próximo vídeo. Beijo. Valeu.